Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física para a terceira série do ensino médio. Você, aluno da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação e que terá programas diários para o ensino médio. Eu sou a professora Silvana Thaís e o nosso tema de hoje é lutas, mais especificamente o boxe, conteúdo importante para os estudantes da terceira série do ensino médio. Galera, vou contar para vocês, falar algumas características, algumas dicas do boxe, como que funciona essa modalidade. Eu confesso para vocês que no início eu tinha um certo preconceito com relação às lutas, como que isso é feito na escola, né? Pensar nessa proposta me dava um certo medo. Mas aí eu fui compreender dentro da minha formação como que funciona essa estrutura das lutas e hoje não existe mais nenhum preconceito, eu posso dividir com vocês, posso garantir para vocês que as lutas são extremamente seguras e não é voltada para a relação da agressividade. E falando de lutas, a gente vai falar das habilidades. Qual que é a habilidade que você precisa desenvolver, né, que você vai desenvolver e que precisa desenvolver com essa disciplina? Identificar valores culturais conforme o tempo, o lugar onde as lutas e os jogos foram ou são praticados. Qual que é o eixo temático? Lutas, boxe, capoeira, judô, karatê e outras. A gente vai ver outras lutas aqui também e a gente vai mostrar para vocês. E para falar do boxe, primeiro eu vou falar o que é o boxe e depois a gente vai fazer uma jogadinha aí do você sabia, algumas curiosidades com relação ao boxe. A origem. Na antiguidade, antes mesmo das civilizações, a gente já viu isso lá na primeira série do ensino médio, que quando a gente começa a entender a educação física e perceber como ela funciona, a gente percebe que lá no início, nos primórdios, quando o homem ainda caçava, saltava e arremessava, já tem indícios de terem lutas, né? Quando a estrutura da educação física foi realmente voltada e direcionada para o esporte, já tem um indício das lutas. Então, considera-se que o atletismo e as lutas são os primórdios das atividades esportivas no mundo, né? Há indício, e aí como aqui fala o texto, né? Há indício de arqueólogos que indicam homens que praticavam lutas com as mãos, deferindo golpes contra os outros. Como é que há esses indícios? Dentro dos desenhos, né? Os desenhos das cavernas, os registros em papiros, registros muito antigos da nossa sociedade. Os gregos e os romanos também praticavam lutas desse tipo com objetivos, um esportivo e o outro para simples diversão. Os gregos com objetivo esportivo, né, com essa pegada mais da competição, e os romanos simplesmente pela diversão. E a gente pode perceber, até a gente teve aulinha de história agora mesmo, né, não foi da idade antiga, mas de uma idade mais contemporânea, mas com certeza vocês já viram que os gregos, eles tinham o perfil mais voltado para a beleza do corpo, né? E no caso dos romanos, eles tinham os seus exércitos. Os romanos são famosos, né, pela essa estrutura das lutas, dos embates que eram feitos. Então, por isso, essa diferença entre os gregos e os romanos com relação às lutas. Porém, o boxe, que também é conhecido como pugilismo, só ganhou algumas regras, aproximando-se do que é hoje, no século XVII. O que significa isso? Que lá no início, né, era tudo muito feito sem regras. Colocavam-se duas pessoas, elas lutavam ali, vencia quem derrubava o outro ou quem deixava o outro sem condições de continuar com a luta. E no século XVII, isso foi estruturado, colocou-se regras, foi proibido algumas situações e aí chegou muito mais próximo do que é hoje. No Reino Unido, no ano de 1867, que o uso das luvas e os números de assaltos foram determinados como regras oficiais. Principais características, gente, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele fala aquilo que eu sempre falo para vocês. Por que de estudar a educação física, gente? Porque ela faz toda uma relação histórica, um desenvolvimento histórico da sociedade com o seu corpo.
E o boxe traz isso muito evidente pra gente desde os primórdios. No final de cada assalto, os lutadores ganham pontos que são distribuídos por 5 jurados da luta. Então, tem lá o tatame, né? O ringue que a gente fala, é um tatame, é um ringue. E tem 5 jurados ali. Eles que são responsáveis por observar, né, e avaliar essa competição. Para tornar as lutas mais competitivas, a regra do boxe definiram categorias que variam de acordo com o peso do lutador. Por quê? Porque o peso, gente, influencia, o peso corporal influencia diretamente na relação de força. Então, ficava extremamente desigual, tanto é que tem uma luta que vocês com certeza já ouviram falar, que ela é histórica, lendárica, né? Que é Golias, Sansão e Golias, enfim, um grandão e o outro pequenininho. Essas relações começaram a incomodar. E aí perceberam que a relação de força é diretamente ligado à massa corporal, né? Então, foi proibido e tentou-se buscar o equilíbrio para ficar mais justo. Foi uma das primeiras regras do boxe, né? Que hoje é trago para a nossa vida e para outras modalidades. Normalmente, quando a gente vai fazer alguma brincadeira, alguma atividade, a gente já fala logo, olha, se for para brincar, tem que ser com alguém do meu tamanho, né? Isso veio da estrutura do boxe. As lutas profissionais possuem no máximo 12 assaltos, com 3 minutos cada. Porém, em determinadas competições, o número de assaltos pode ser menor. Nas Olimpíadas, por exemplo, são 3 rounds de 3 minutos. Gente, como é que é definida essa relação dos assaltos? Depende da competição. Como, por exemplo, lá no futebol, é bom comparar com o futebol, porque o futebol é comum para vocês, depende, esses assaltos são semelhantes às rodadas. Quantas rodadas tem? Depende da competição. Então, se naquela competição for delimitado, como por exemplo é na Olimpíada, de 3 rounds, vão ser 3 rounds. Se naquela competição são 4 rounds, 5 rounds, depende da competição. No MMA, por exemplo, que é uma relação derivada do boxe, né? Todas as outras lutas de pugilismo são derivadas do boxe. No MMA, por exemplo, são 5 rounds. Cada um tem uma estrutura. Quando um lutador consegue derrubar o adversário e esse permanecer por 10 segundos no chão ou não apresentar condições de continuidade na luta, ela termina por nocaute. É isso. Então, professora, o que é o nocaute? É quando um adversário derruba o outro e ele fica 10 segundos no chão ou não apresenta condições de continuidade na luta. Outra situação interessante que a luta também pode terminar é quando o treinador percebe que o atleta não tem condições de continuar no ringue e joga a toalha branca, a famosa jogada da toalha. Isso só pode ser feito pelo treinador. Também é de curiosidade que já aconteceu do treinador jogar essa toalha e o atleta não querer parar. Porém, o treinador, naquele momento, é o responsável pelo atleta. Como no boxe e nas atividades de luta, tem muitas situações que são pancadas, né, na região do cérebro, considera-se que naquele momento ele não tem condições mentais de decidir determinadas coisas. Então, o responsável por ele ali no momento, que é uma curiosidade, é o técnico. No boxe, não são permitidos golpes baixos. A gente também já ouviu muito falar dessa relação dos golpes baixos. O que são os golpes baixos? O que a gente brinca que é nos Países Baixos, da cintura para baixo, também não pode os golpes aí no boxe. Quais são os principais golpes do boxe? Cruzado, aplicado na lateral, na cabeça do adversário. Então, é aquela porradona assim, ó, tum, na lateral é o cruzado. O jab, golpes preparatórios de baixo impacto e rápido. Então, o jab é aquela coisa rápida, vup, de baixo para cima, muito rápido. O direto é o soco frontal. Pá! Aquele o que a gente brinca aqui em Goiás, que é o murrão matuto, aquele que vem bem de frente. E o upper,
também conhecido como gancho, que ocorre de baixo para cima, atingindo o queixo. A diferença do upper para o jab é a velocidade. O jab tem aquela coisa muito rápida. O upper é aquele encaixado aqui na região do baixo queixo. Você sabia que eu falei para vocês que a gente ia falar de umas curiosidades e aí entrou aqui no Você Sabia? Nas Olimpíadas Rio 2016, o boxe foi uma das modalidades olímpicas. O Brasil teve uma boa participação no evento, pois conquistou uma medalha de ouro. O boxeador brasileiro Robson Conceição venceu o francês Sofiane Oumouria na categoria peso ligeiro masculino e ficou com ouro. Vocês perceberam que eu até gaguejei para falar? Então, vou dividir com vocês. Eu era responsável por essa arena, eu era gerente dessa arena. Planejei por mais de 1 ano e 2 meses esse momento e, graças a Deus, ele foi consagrado como brasileiro campeão. Eu até me arrepio para falar, porque foi um momento mágico. Gostaria de dividir, gostaria que todo mundo estivesse lá para sentir a energia que foi e conhecer todo o planejamento. Tudo que nós fizemos, tudo que foi estruturado para que aquele momento acontecesse da medalha de ouro. E foi lindo ver o Robson Conceição, um brasileiro que veio aí das periferias. É uma característica do boxe isso, né? Os lutadores virem aí das periferias e vê-lo consagrado numa Olimpíada, dentro da nossa casa. E eu ainda estando ali participando, foi muito emocionante. Então, galera, também quero falar para vocês que um dos movimentos defensivos mais usados no boxe é a esquiva. Tanto é que tem um atleta brasileiro que luta aí no MMA que chama Esquiva Falcão por conta disso. Um dos maiores pugilistas de todos os tempos foi Cassius Clay. Você conhece Cassius Clay? Gente, por esse nome, nem eu. Mas, ao se converter ao islamismo, em 1964, mudou o seu nome para Muhammad Ali. Gente, sem dúvida, é o maior pugilista da história. Tem uma história maravilhosa e eu gostaria que você, aí de casa, buscasse esse filme e assistisse, porque ele vai ser muito importante para o seu conhecimento histórico e para a relação com o esporte. Galera, muito obrigada. Nossa aulinha termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muita história para contar para vocês do boxe. Amanhã teremos aula para estudantes da primeira série do ensino médio, aula de física e química. E um forte abraço e até a próxima!